A última reportagem da série Consumo e Meio Ambiente vai falar sobre o uso da energia. Qual o impacto ambiental da eletricidade? O quadro Tela Mundo faz uma análise das relações exteriores do Brasil ao longo do ano de 2011. Eu sou Thomas Maia. E eu sou Georgia Geschwender. O Tela 1 de hoje está no ar. O Dia Mundial de Luta contra a AIDS é celebrado no primeiro dia de dezembro. Em Curitiba, a data foi festejada com rodas de conversa sobre sexualidade e atividades propostas pela Secretaria Municipal de Saúde. Houve um evento com distribuição de material informativo e preservativos. E o IBGE divulgou hoje as pesquisas da tábua de mortalidade. Essas pesquisas são usadas para o Ministério da Previdência Social e ajudam a determinar o fator previdenciário, que é o que estabelece o cálculo das aposentadorias. Uma dessas pesquisas é da nova expectativa de vida para o brasileiro, 73 anos e meio. O Instituto anunciou que essa medida vale tanto para mulheres quanto para homens. O dia foi bastante quente e abafado e o sol brilhou o dia todo. E amanhã o calor deve continuar em Curitiba, mas não por muito tempo, porque uma frente fria vem avançando pelo oceano, o que faz com que as nuvens aumentem. Mesmo assim, a sexta-feira deve ficar ensolarada na capital. A temperatura varia entre 22 graus e 13. No litoral, tempo nublado. A temperatura máxima deve atingir 26 graus e a mínima 18. E chegamos à última reportagem da nossa série especial sobre o consumo e o meio ambiente. A gente já falou de sustentabilidade, lixo, água e hoje o assunto é a eletricidade. É verdade, muita gente não sabe de onde ela vem e como ela é transmitida até nossas casas. Vivemos num mundo em que dependemos cada vez mais da energia elétrica. Qual será o impacto da energia sobre o meio ambiente? Consumir energia é quase tão comum quanto pensar. Acordamos para iniciar a rotina e a primeira atitude é acender o interruptor. Tanto a indústria quanto a população utilizam e precisam muito desse recurso. Por dia, um brasileiro gasta 2.000 kW. Apesar disso, muita gente não sabe de onde vem a energia. Você sabe de onde vem a energia elétrica? Não tenho a mínima ideia. De fio de luz. Você sabe como ela chega até a tua casa? Eu vejo a Copel, né? É verdade. A Companhia Paranaense de Energia, conhecida como Copel, desde 1954, é responsável pela distribuição de energia. A Copel distribui energia por 393 municípios do estado. Primeiro, a energia é gerada lá na usina elétrica. Depois ela passa pelas redes de transmissão e chega numa subestação de distribuição. Essa subestação tem capacidade de 69 kV e consegue atingir todo o bairro e distribuir energia para cerca de 50 mil habitantes. Foi lá fora, nos transformadores, que a energia foi passada de alta tensão para baixa tensão. Assim é possível que a energia chegue de maneira segura até a população. E aqui dentro a gente tem esses equipamentos que são chamados de disjuntores. Eles passam a energia até os postes e assim distribuem por todo o bairro. Por exemplo, aqui nessa subestação ela é responsável por determinado bairro. Então cada disjuntor desse vai distribuir energia para uma rua. Esse aqui, por exemplo, distribui para a rua Ângelo Sampaio, numa corrente de 200 amperes. Esse outro é responsável pela rua República Argentina e distribui a uma corrente de 250 amperes. Nos últimos 10 anos, o consumo aumentou por conta da facilidade em comprar equipamentos. E as cidades também expandiram o número de habitantes. Em consequência, se consome mais energia. E para os próximos 10 anos, é bem possível que a distribuição de energia se aproxime do limite. As linhas de transmissão que hoje nós temos têm capacidade ainda para suprir. Mas se a gente for ver ao longo aí dos próximos anos, 10 ou mais, vai ficar bem próximo do limite. 10, 15 anos atrás foi previsto um crescimento de 2, 3% e nós estamos atingindo, em alguns casos, 7, 8%. A demanda vem aumentando, o que traz consequências para o meio ambiente. Não é que só usar a energia elétrica pode prejudicar o meio ambiente, mas o excesso de uso pode ser prejudicial. O sistema consegue abastecer as pessoas, mas se elas ultrapassam a capacidade dele, é necessário aumentar a oferta de energia. E uma das soluções adotadas é a construção de mais hidrelétrica. Para se construir uma hidrelétrica é necessário inundar uma grande área verde, para poder então criar o reservatório de água. Só que isso acaba impactando muito na fauna e na flora do local. A água passa pelas turbinas e depois ela cria energia elétrica. Só que daí tem um conflito, ou a gente gera energia ou impacta no meio ambiente. Como resolver isso? A resposta está lá em cima. O sol e os ventos são considerados fontes limpas para a produção de energia, porque eles não poluem o meio ambiente. Nesse quesito, o Brasil está avançado. Segundo a Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, o país está em 5º lugar no investimento em fontes de energia limpa. O governo federal estabeleceu também uma meta.
Até 2030, ele quer conseguir abastecer 75% do país com energia proveniente de fontes renováveis. Mas a situação não é tão promissora quanto parece. O engenheiro eletricista Salmo Postilnik diz que o investimento ainda não é suficiente e que muita energia disponível está sendo jogada fora. Existe muita energia disponível. A questão é a gente conseguir aproveitar essa energia e construir mecanismos mais baratos. Só que na medida em que a gente for utilizando mais, automaticamente esses mecanismos, esses equipamentos, eles vão se tornando mais baratos. Então é uma questão da gente investir para poder colher lá na frente uma energia limpa e barata. Enquanto essas fontes alternativas não ficam mais acessíveis, atitudes para diminuir o consumo podem começar em casa e dependem somente das pessoas. Uma ação que elas podem fazer é, primeiro, uma pressão sobre o governo, sobre as empresas, para que optem por energias limpas. De uma maneira geral, na utilização da energia nas suas casas, também no uso racional da energia. Na medida em que a gente não tenha uma quantidade de energia sobrando para utilização, a gente tem que fazer uso racional. Apagar a luz quando não tem ninguém no ambiente, sabe? Esse tipo de coisa que todo mundo já conhece, mas muita gente não faz, né? E essa série foi produzida por mim e pelo Thomas, e a gente aprendeu que cada vez mais o indivíduo tem um papel fundamental no meio ambiente. Porque nós somos 7 bilhões, né? Só que isso não significa que a pessoa só também tem importância. É verdade. Quer saber mais alguma novidade do esporte? Leonardo Seleschi e Marcelo Fontinelli contam tudo para você. Olá, eu sou Marcelo Fontinelli. E eu sou Leonardo Seleschi. Está no ar mais um Tela 1 Esportes. E vamos direto para o jogo que aconteceu ontem, pela Copa Sul-Americana. O Vasco não resistiu ao time da Universidade do Chile e perdeu por 2-0 ontem, no estádio Santa Laura de Santiago. Com o resultado, o time da Colina está eliminado da Copa Sul-Americana na fase semifinal. Na decisão, os chilenos irão enfrentar a LDU, do Equador, que passou pelo Velho Sarso da Argentina com 2 vitórias. Os gols da partida foram marcados por Canales e Vargas. E mudando de assunto, Marcelo, a partir de 2013 a CBF vai investir no crescimento e na qualificação da Copa do Brasil. A competição deixará de ser disputada apenas no primeiro semestre do ano e passará a acontecer de março a novembro. Até os clubes brasileiros que disputarem a Libertadores estarão presentes na competição. O mais importante da história. Assim é definido o Clássico Atletiba de número 348, marcado para domingo, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão luta para se manter na Série A. Já o Coxa quer garantir a vaga na fase prévia da Taça Libertadores 2012. E termina aqui mais um Tela 1 Esportes. Até a próxima temporada com muitas novidades. Até lá! Nos últimos meses, o Telemundo trouxe para perto de você análises com diferentes especialistas a respeito de temas que estavam presentes na imprensa internacional. Foram abordados temas como a Líbia, a crise econômica europeia, os movimentos dos estudantes chilenos, a Assembleia Geral da ONU e depois de tantos assuntos foi possível perceber que o mundo é maior e mais complicado do que imaginávamos. E na última edição do ano, eu conversei novamente com o internacionalista Jorge Sturaro. Dessa vez, a gente analisou o Brasil da Dilma nas relações exteriores ao longo de 2011. Dizer que o mundo mudou em 2011 talvez seja um exagero, mas que coisas importantes aconteceram. Passamos a ouvir falar sobre o norte da África. A Europa e os Estados Unidos não são mais tão fortes quanto antes, e os movimentos sociais se mostraram mais importantes que nunca. Mas como ficou o Brasil em 2011? Como o nosso país lidou com os acontecimentos internacionais? Quem vem responder essas perguntas aqui comigo é o mestre em Relações Internacionais, Jorge Sturaro. Oi, Jorge, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Telemundo. Jorge, a primeira pergunta é uma comparação. A gente está no primeiro ano do governo Dilma. Antes, no governo Lula, a gente tinha uma figura muito popular no sistema internacional. A Dilma é um pouco mais fechada. Ela não é tão de falar tanto quanto o Lula. Quais são as principais diferenças que você percebe nas duas formas de governar? A Dilma, ela é um pouco mais fechada, né? Eu diria assim que ela tem um perfil menos político e mais estadista, tá? Ela é mais tecnocrática, né? E, bom, acho que o perfil dela explica um pouco da mudança de estilo, né? E acho que o segundo fator relevante para a gente explicar a mudança de estilo é também que o Brasil, principalmente nos primeiros meses de governo, ele se viu às voltas com muitos problemas internos. Um outro fator relevante para a gente explicar essa mudança no perfil, né, digamos assim, uma política externa um pouco mais introvertida ou mais enrustida, é que o Brasil ele já não está mais na fase de conquistar espaços, mas de consolidá-los, eu diria, tá bem? Nos 8 anos do governo Lula, o perfil internacional do Brasil mudou
significativamente. Como você avalia as ações do Brasil em relação à Europa e Estados Unidos nesse momento de crise? E o Brasil tem ajudado, sim, as economias europeias. Agora está sendo negociado um pacote para resgatar a economia grega. O Brasil já disse que vai ajudar a economia grega por meio do FMI. Eu acho que esse é o caminho correto, tentar ajudar por meio das instituições internacionais e, ao fazê-lo, cobrar maior participação nessas instituições internacionais, inclusive fazer avançar propostas de reformas. Muito obrigado pela sua participação. E esse ano o Telemundo fica por aqui. Acesse o youtube.com/telaquadros para rever os assuntos internacionais que o Telemundo trouxe para perto de você. E se você quiser ver a análise completa, é só acessar youtube.com/telaquadros. Lá você pode conferir todas as entrevistas e ver os temas que o Telemundo trouxe para perto de você. E agora já é quinta-feira, Thomas, dá aquela vontade de correr pro cinema, né? Quais serão as estreias? Vamos descobrir agora. O Fernando Fávero fala sobre o retorno de Tom Cruise no filme Missão Impossível 4 e a volta dos Muppets. Olá, está no ar a última edição do ano do Claquete e para você que está preocupado em como fugir dos filmes de Natal ou das mesmas coisas que estreiam todo final do ano, eu trago aqui algumas dicas. Embora a primeira não seja grande novidade. Nas mãos do diretor Brad Bird, vem às telonas o quarto filme da franquia Missão Impossível, Protocolo Fantasma. Nessa tentativa de ressuscitar a carreira de Tom Cruise, Ethan Hunt está sendo acusado de um atentado ao Kremlin e precisa fugir e provar a inocência sua e da sua equipe, enquanto tem que enfrentar uma equipe rival. O roteiro não parece original, mas é escrito por J.J. Abrams, talvez melhore alguma coisa. Mas a grande surpresa americana para esse final de ano é o novo filme dos Muppets. Pelas mãos do diretor James Bobin, o filme conta a história de Walter, que se considera o maior fã da história dos Muppets. Ele tenta conhecer o teatro da trupe de Caco, mas chegando lá descobre que a casa está para ser comprada por um ricaço que descobriu que tem petróleo no seu subsolo. Querendo evitar isso, ele resolve juntar toda a equipe de novo, que está separada pelos Estados Unidos, e juntar o dinheiro para comprar a casa e salvar o espetáculo. Esse filme é em 3D? Não, os Muppets estão na mesma dimensão de sempre. Se liga! Jason Segel, Amy Adams, Kermit o Sapo, Miss Piggy e apresentando um novo Muppet, Walter. Para o pessoal mais cult, está estreando o filme francês La Polonie, Amores da Casa de Tolerância, em que o diretor Bertrand Bonello conta os últimos dias do bordel La Polonie, incluindo seus visitantes e a vida das meninas da casa, suas rivalidades e seus amores. E o diretor australiano Bruce Beresford traz aos cinemas a autobiografia do dançarino Lincoln Shin, o último dançarino de Mao. O filme conta a história do dançarino que, quando criança, aos 11 anos, saiu da sua pequena vila para estudar dança em Pequim e logo foi para os Estados Unidos dançar numa companhia em Houston. Lá ele se casou com uma americana para evitar a extradição e se envolveu em uma série de coisas que você pode ver no filme. The vice presidents had discussions with Champagne. It's been 5 long years since Li Xuanxin made his dramatic leap to freedom from communist China. But your freedom came at a price. I haven't been allowed to go back to China since. E o Claquete 2011 fica por aqui. E se você ainda não foi ver Amanhecer, não se preocupe. A Bella morre no parto, o Edward morde ela e eles ficam felizes. Até o Jacob acaba achando alguém pra ele. No ano que vem tem mais. Tem dica até 2012, né? É verdade. E agora com essas dicas que o Mad deu, eu já escolhi o meu filme. É os Muppets. Termina aqui o último Tela 1 de 2011. Queremos agradecer a todos que fizeram parte do melhor telejornal Laboratório do Brasil. Ano que vem tem mais Tela 1 com muita informação e novidades para você. Nos vemos em 2012, mas ainda você pode continuar participando do Tela através das redes sociais. É só você acessar o Twitter e seguir a gente no @Tela1 ou também procurar o nosso Facebook. Então é isso. Tchau, tchau. Até o ano que vem.